Bem, sobre o carnaval, nós estamos aí muito próximos do início do carnaval. Geralmente, aqui no Brasil, sempre começa no sábado e se estende até a terça-feira. Então são 4 dias de reimomo, 4 dias de muita folia, de muitas festividades, de muita alegria, de muitos excessos. Muito bem. O carnaval, na verdade, é uma festa popular muito antes do cristianismo. Todos os povos da antiguidade, em alguma medida, se reuniam ao final de um período marcado por colheitas que possibilitavam mesas fartas. Era muito previsível e comum que esses povos, que dependiam muito da terra, dependiam muito das condições climáticas, das possibilidades naturais, agradecerem à natureza e às divindades a ela associadas. Então, o panteão, né, as divindades do mundo antigo, com exceção dos hebreus, eram várias divindades, né, eram povos politeístas. Então, era muito comum o agradecimento por tudo que ocorreu no período que se passou para aquela determinada formação social. Por exemplo, então os egípcios, os hebreus, os mesopotâmios, os romanos, os judeus, celebravam então essas festas que o centro delas era para homenagear as suas respectivas divindades. Portanto, se tratava de uma festividade religiosa associada a seus meios de sobrevivência. Por exemplo, entre os romanos, eles celebravam as famosas Saturnais, numa referência a Deus Saturno, que era associado à agricultura, já que dependia muito, obviamente, da atividade agrária, né, das atividades associadas à terra. Então, as Saturnais, que era o momento em que eles se concentravam para festejarem, né, pela colheita farta. Geralmente, nesse momento, eles costumavam ir além do que podiam, cometiam excessos, bebiam e se fartavam, né, com carne e tudo. E, ao mesmo tempo, ofereciam ao deus Saturno. A Igreja Católica, nós sabemos, tornou-se uma instituição muito poderosa desde o início do movimento cristão. O movimento esse que surgiu dentro das dependências do vasto Império Romano. Começou primeiro no Oriente Médio e se alastrou por toda a Europa, né? Depois de tanta perseguição, os cristãos acabaram sendo tolerados pelos cristãos e um pouco mais tarde, no final do século IV, tornou-se a religião oficial do Império Romano, só para que você tenha uma ideia. E isso possibilitou ao cristianismo e à instituição a ele vinculado, que é a Igreja Cristã, uma condição bastante privilegiada perante o meio social. E a Igreja, durante o período medieval, isso depois da queda do Império Romano, passou a ser uma instituição muito poderosa que ditava regras e estabelecia os limites tanto para a produção cultural quanto para a conduta humana, conduta pessoal, etc. Definia, segundo a interpretação que ela fazia do Evangelho, o que era certo, o que era errado, a noção de pecado, de pureza, etc, etc. Né? Bom, diante disso, então, a Igreja estava em meio à seguinte situação: o movimento, as festividades, a sociedade não abriria mão dessas festividades associadas a esses dias de excesso. Então, qual foi a ideia da Igreja? De tentar associar o carnaval com as festividades relacionadas a um dos momentos mais importantes do calendário católico. Na verdade, são dois momentos importantes desse calendário, que é o dia que se comemora o nascimento de Cristo, né, o Natal, as festas natalinas, e também a Páscoa e, antes disso, a paixão de Cristo e a sua ressurreição. Então, qual foi a ideia da Igreja Católica?
de tentar associar esse calendário, porque a Páscoa não é propriamente uma invenção dos cristãos. A Páscoa é um dia celebrado, é um dia em que os judeus celebravam a sua emancipação, a sua libertação frente ao domínio egípcio. Então a Páscoa assim era associada. E a Páscoa sempre acontecia no primeiro domingo após a lua cheia do outono, a primeira lua cheia do outono. Então isso dá mais ou menos entre o final, para nós agora, convertendo isso para o calendário ocidental, entre o final do mês de março e o final do mês de abril. Então tudo pode acontecer. Então se trata de uma data, de um domingo que nunca cai no mesmo dia do nosso calendário. Por isso que a Páscoa não tem uma data fixa e, por tabela, o Carnaval também não tem. Por quê? Observem com atenção o que eu vou dizer. O Carnaval sempre termina na terça-feira e logo no dia seguinte começa a Quaresma, que na verdade são 40 dias que a Igreja Católica reserva para que os seus adeptos, seus seguidores possam tirar esses dias como dias de muita reflexão, de muita abstinência e por aí vai. Então a Quaresma seriam 40 dias. Além da Quaresma ainda tem os 6 dias da Semana Santa, né, que fica entre o Domingo de Ramos e o Domingo da Páscoa. E nesse processo todo tem a Quinta-feira da Paixão, antes disso a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa. Então tudo isso, todas essas comemorações ocorrem exatamente na chamada Semana da Páscoa. E a Páscoa sempre tem que ser 46 dias depois do final do Carnaval. Então a Igreja permitiu que o Carnaval fosse mantido, desde que sempre antes deste período, que será marcado pela devoção, marcado aí pela reafirmação da fé, pela questão da necessidade de o verdadeiro cristão agir segundo os propósitos e os limites estabelecidos pela própria instituição. Então, depois de 4 dias de muita folia, de muitos excessos, de muitos festejos, inicia-se então, na Quarta-feira de Cinza, um período chamado Quaresma, de muita reflexão, de muita devoção, de muita fé. E durante esse período, então, esse período que precede a Quaresma, chamado Carnaval, tem a chamada, então passou a ser chamado isso aí pelos latinos medievais, de o período do Carnem Levare. São os 4 dias em que você deixa a carne e faz o que te parecer mais adequado. Então, são 4 dias de muita liberalidade, muita bebida, muita comida, para depois entrar nesse período longo de reflexão. Por isso que a data do Carnaval é uma data móvel, como eu disse para vocês, né? Basicamente é o que nós temos como origem do Carnaval.